Impressão de uma marca empregadora, de uma organização, primeiro, com as redes sociais, a gente está vendo o posicionamento dessas marcas. Segundo, a gente olha a responsabilidade social e qual é a ascensão desta marca através das pessoas, né? O cliente interno com o cliente externo. Porque se olha muito para o cliente externo em questão de vendas, mas esquecemos por algum período aí, agora estamos resgatando a questão do cliente interno. O cliente interno, que é o colaborador, ele simplesmente vende a marca da empresa sem nenhum custo, sem nenhum investimento para a empresa. Claro que a empresa também precisa olhar para esse colaborador como realmente um ser humano e desenvolvê-lo. Mas a primeira impressão, quando a gente está buscando, o candidato está buscando uma empresa, ele vai olhar as redes sociais, ele vai olhar qual é o clima, qual é a cultura dessa empresa. E também, em terceiro lugar, a gente pode dizer que as indicações, quem trabalha nessas empresas e como é que é o sentimento de quem trabalha nessas empresas. Então, marca empregadora é fundamental, mas não esqueça que não é só o marketing, e sim aquilo que eu comunico externo, eu tenho que praticar internamente. Esse é um gancho de pauta, né? Começa bem, né? Vamos começar bem, né? O empresário, ele sabe o que tá falando. Eu acho bem interessante isso, porque é bem isso, né? É mais fácil eu pagar um outdoor, é mais fácil eu dar um uniforme novo para todo mundo, mas, né, às vezes o teu funcionário não indica porque não sei se a minha prima daria certo aqui, ou meu amigo, e aí falta, né? Até acho que podemos começar por aí, né? Como é que tá esse mercado, né? Porque assim, nós tivemos na semana passada o André, que ele falou muito sobre isso. As empresas estão buscando muita gente e o candidato está escolhendo entre 3, 4, 5 empresas, né? Como é que é esse namoro para começar bem aí? Tem um caminho aí? Como é que você começa essa conversa aí? Bom, primeiro eu posso dizer que a grande influência nesse processo todo da busca de um candidato, né, ou um candidato buscando a empresa, é a indicação. Minha rede de relacionamento. Sim, sempre. Sempre, né? Segundo lugar, eu posso dizer que são as redes sociais. O que essa empresa está fazendo, Olha só. que é bacana, e que eu me identifico nos valores dessa empresa, né? E terceiro lugar, eu acabo olhando o geral, porque eu estou buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, eu busco uma empresa próximo da minha casa, uma empresa que seja maior ou uma empresa que me oferece mais benefícios. Essa é a primeira impressão, tá? Dos candidatos. A segunda impressão é como ele é recebido, como é que é o processo de atração e seleção. E aí eu falo que hoje nós estamos atuando com uma jornada do colaborador. A jornada do colaborador existe 6 pilares dentro das organizações que são pilares básicos. Atração e seleção, que é a marca empregadora. Integração institucional. Aí eu tenho treinamento e liderança. Depois eu tenho recompensa ou remuneração, ou também reconhecimento. E, por final, eu tenho a saída desse colaborador. O que acontece depois que eu identifiquei a marca empregadora que eu quero trabalhar? Eu identifiquei a WH e eu vejo que é uma grande empresa que está dentro dos meus valores e que eu já ouvi falar no mercado que é super bacana trabalhar nessa empresa. Bom, eu vou para o primeiro pilar. Como é que é a atração e seleção? Como é que é o recrutamento? Como é que é essa recepção? Ok? Foi positiva? Bom, eu sigo. Depois de contratado, como é que é a integração institucional? Onde é o banheiro? Como é que eu bato ponto? Quem são os meus colegas? Como é que eu faço isso, né? Eu sou apresentado para isso? Então, a integração institucional. O segundo passo, que pode, às vezes, inverter com o quarto passo, que é ser recepcionado pela liderança e treinamento. Às vezes eu tenho o treinamento primeiro e depois eu tenho a liderança. Ou às vezes eu tenho primeiro a liderança e depois o treinamento. Esses 4 primeiros pilares são fundamentais, são decisivos para o candidato permanecer na minha empresa. E digo mais para vocês. Essa primeira impressão desses 4 pilares define em 4 dias, em 2 dias, às vezes em uma semana, se esse colaborador vai se engajar, se ele vai se sentir pertencente da organização.
maioria das vezes, e trago isso para vocês com esse mercado aquecido, ele fica lá do primeiro pilar, que é a atração e seleção, que é a marca empregadora, ele vai para a integração institucional, só que quando chega na liderança ou no treinamento, ele se frustra com o ambiente. E aí ele vai direto para o último, que é a saída. É porque é quase como... fica no subconsciente, às vezes, o colaborador ele nem sabe por que um ranço ou então a paz. Eu entrei na empresa certa, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou fazer carreira. Ou não, ao contrário, putz. Ou ele continua procurando, né? Exatamente. Eu vou ter que aceitar para pagar as contas, mas... Pagar as contas, mas já tô... Não vou mas casar. é só um trampolim, né? Quem não tem essa responsabilidade, né, não tem esse olhar, ou talvez não tenha esta necessidade, acaba trocando mais rápido. Quem tem necessidades básicas para ser cumprida, que é casado, que tem filhos, tem um outro olhar. O que acontece dentro de tudo isso? Eu também preciso olhar que 50% é da empresa, 50% é do colaborador. Carreira é uma responsabilidade individual. No passado, a carreira era gerenciada, organizada pelas instituições, pelas empresas, porque nós pegamos aí algumas décadas administrativa. A própria fase inicial contábil no Brasil, que foi em 1930, e olhando para a área de RH, o profissional de RH era o guarda-livros. Por quê? Porque realmente eu contava quantos colaboradores tinha naquela empresa. Depois eu passei por outras fases, administrativa, a parte mais técnica, que surgiram tantos cursos técnicos, a parte do ISO, e só em 1985 que nós fomos para um olhar de gestão estratégica mesmo. Então nós passamos muitas décadas olhando para o administrativo, e a década de 90 foi um marco. Por quê? Porque nós tivemos mais acesso à comunicação, não só a rádio, mas também como a televisão, né? Depois entrou aí o boom das telecomunicações, a globalização, e a partir dos anos 2000 a gente teve o acesso realmente à internet. Então os comportamentos começaram a mudar. Tudo aquilo que era escondido, desde uma síndrome de Down, desde um PCD, né, que hoje a gente tem cotas, a lei da cota para a inclusão no Brasil foi de 1991. Desde olhar para essa diversidade, foi a partir dessa modificação. Antes disso, nós éramos totalmente administrativo. Então, era natural que as empresas cuidassem desse colaborador para que ele ficasse até o final, ele entrasse num cargo, ou às vezes ele até se aposentaria no mesmo cargo, mas ele não tinha basicamente uma evolução, uma curiosidade, porque nós sabemos que nessas décadas tivemos muita dificuldade, guerras, alimentação cara, a questão da economia, né? Muitas coisas, escassez, e hoje a gente tem um acesso a muitas coisas, então por isso eu tenho mais escolhas, eu me torno mais crítico, porque eu tenho mais informação, e a tecnologia está aí para nos ajudar ou, às vezes, nos confundir. É fantástico, perfeito conhecimento. Lucélia, aí tu disseste os primeiros 4 pilares básicos, e no início tu falaste em 7, tem outros? Tem não, outros são 6, são 6, tá. Esses são 6 básicos que eu uso dentro, como consultora de RH e negócios, que eu uso dentro das organizações. Tem organizações que usam outros, cultura e engajamento, quanto que está a medida feliz, tem várias, né, os indicadores, quanto tempo foi ferramentas, cada um usa uma nomenclatura e uma forma de conduzir a sua jornada. É também importante ressaltar que esses 4 pilares, eles dão base para a experiência do colaborador. E experiência, a gente fala de jornada, que é a caminhada dele, mas esses 4 pilares dão base para a experiência. E experiência são emoções. Uhum. É o que ele sente quando ele ingressa na minha organização e quando ele é recepcionado. A primeira impressão bacana, mas chega o segundo dia, chega o terceiro dia, e aí ele vai passando por essa jornada até ele decidir se ele quer ou não se manter nessa organização. Muitas vezes, no terceiro dia, essa linha de jornada que se tem, esses pilares, não são atingidos, e a experiência não é uma experiência positiva. Acaba que esse colaborador
Fica desmotivado. Fica desmotivado, fica insatisfeito, diz assim, poxa, ele já está participando, principalmente vagas operacionais, tem muitas vagas operacionais, não só aqui em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul, mas eu atuo em Santa Catarina e também no Paraná, tem muitas vagas operacionais. Então, ele acaba participando de vários processos seletivos, acaba escolhendo uma empresa, porque ou perto da casa dele, ou porque tem alguém que indicou. Mas quando ele vai para dentro dessa empresa e passa por esses pilares e passa por essa jornada, ele tem uma experiência. Experiências são emoções, são sentimentos. E aí, então, ele define se ele quer ou não ficar Continuar nessa ali. empresa.